Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital. E hoje nós temos a grande honra de receber o Manuel Magno Alves. Magno é deputado da Assembleia da República pelo partido Chega. Ele foi eleito em 2024 pelo Círculo Fora da Europa. Nascido em Chaves e erradicado no Brasil desde 1955, atua ativamente na representação da comunidade luso-brasileira. Manuel tornou-se uma das vozes mais influentes da imigração portuguesa no parlamento, com foco na defesa dos direitos dos expatriados. Deputado, é um prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu, Camila. Muito obrigado por esse espaço para poder falar um pouquinho do nosso Portugal e do que está acontecendo por lá, a véspera da eleição que ocorre agora, 18 de maio, não é? E isso é extremamente importante que os portugueses e luso-descendentes possam ter algumas informações que às vezes não as têm no dia a dia. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho da história, porque o senhor nasceu em Chaves e imigrou ainda criança para o Brasil. Como isso mudou a identidade do senhor e por que o senhor agora é deputado lá? Bem, como muitos portugueses fizeram, meus pais, buscando novas oportunidades que Portugal não lhes propiciava, vieram para o Brasil. E, claro, trouxeram a família, eu e meus irmãos, e nós todos ficamos por aqui, eu especialmente, acabei fazendo toda a minha vida aqui, desde os estudos até ter uma família que hoje muito me orgulha de ter 2 filhos e 4 netos, Camila. Evidentemente, nós, neste país de acolhimento, embora tenhamos uma nova vida que conseguimos seguir, as raízes portuguesas nunca nos faltaram, nunca foram esquecidas. Então, eu, há muitos anos, há mais de 20 anos, que eu milito na comunidade luso-brasileira do estado de São Paulo, em várias instituições, em vários cargos, e isto acabou me levando ao parlamento no ano passado, Camila. Deputado, como é que foi a construção da sua vida profissional aqui no Brasil e que papel a comunidade luso-brasileira teve nessa caminhada? Bem, a construção, Camila, é comum a todos os imigrantes, não é? Filho de imigrantes e imigrante também. Tivemos os nossos estudos normalmente, acabei me formando em direito, constituímos no escritório, que hoje meus filhos e meu genro que tocam. Hoje eu estou realmente afastado, aliás, já estou há mais de um ano afastado, mesmo antes de assumir o mandato, afastado por conveniência própria, para que eles toquem isso sozinhos. E evidentemente que fazer esta vida aqui no Brasil nos levou a termos nos levou a podermos falar com a comunidade, porque, como eu disse no início, eu não me esqueci das minhas raízes. Então, sempre fiz questão, a partir de um determinado ano, em que eu pude fazer isto, e eu comecei a assumir papéis dentro da nossa comunidade aqui do estado de São Paulo, e fui, durante 5 anos, presidente do Conselho das Comunidades Luso-Brasileiras do estado de São Paulo, o que muito me honrou, e saí porque eu precisava dar lugar para uma outra pessoa, para renovação, e o que está acontecendo hoje. Mas continuo, embora deputado em Portugal, continuo frequentando sempre que possível os nossos eventos, as nossas datas máximas, para que possa também transmitir isso aos meus filhos e aos meus netos. Deputado, o senhor costuma dizer que os emigrantes portugueses foram historicamente esquecidos pelos governos. Que exemplos levaram o senhor até essa conclusão? Camila, isto é comum acontecer, infelizmente, com a colônia portuguesa, não só a colônia
que vive no Brasil, mas no mundo todo. Os imigrantes, eles só são lembrados pelos governos para que possam aportar volumosos recursos em Portugal através de investimentos. Eles são lembrados na hora das eleições, aí os candidatos se prestam a vir visitar estas comunidades, não, repito, não só no Brasil, mas em todos os outros locais do mundo. Só que depois de eleitos, infelizmente, por não serem imigrantes, repito isso, quero deixar bem claro, os candidatos, até o ano passado, pelo círculo fora da Europa, usurpando um lugar que deveria pertencer a um imigrante, fosse dele de que país fosse. Por isso, o cargo é deputado pelo círculo fora da Europa. Ora, quem mora na Europa tem que se candidatar, se quiser, pelo círculo da Europa e não usurpar, repito, um cargo que não lhe pertence. O café da manhã hoje é com a nossa querida Aracy da Top Term. Aliás, Aracy, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984. Deputado, inclusive, nós estamos, pelo menos aqui no Brasil, recebendo notícias que a Europa está enfrentando grandes desafios. E eu gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados pelos portugueses que vivem fora da Europa e dentro da Europa, só que fora de Portugal. Bem, um dos grandes desafios, Camila, que está muito em moda hoje, muito falado diariamente e muito discutido na Assembleia da República, pelo menos o ano passado, nós defendemos isso fortemente, é o problema da imigração. Infelizmente, o governo do PS e do PSD, que governam Portugal há 50 anos, sempre se revezando, deixaram este país, infelizmente, na miséria. Dos últimos 9 anos governativos, 8 foram do PS e este último do PSD. O PSD, que disse de direita, ele alia-se ao PS na maioria dos projetos. E fazer o que precisa para Portugal não faz. Veja você, Camila, que a imigração é forte. E meio de votantes, de imigrantes, desculpe, nós temos algo em torno de 5 milhões de portugueses fora de Portugal. Simplesmente 5 milhões. É um absurdo, isso é metade da população que reside em Portugal. E estes 5 milhões, repito, só são lembrados na época de eleições ou aportar dinheiro. Os portugueses fora de Portugal sempre foram tratados como cidadãos de segunda classe. E nós estamos, neste ano passado, e pretendemos continuar neste ano, se eleito formos, a defender que os portugueses imigrantes sejam tratados como os nacionais, porque eles não são nem mais nem menos que os nacionais que permaneceram em Portugal. Então, este é um grande problema, esta imigração que está fora. Um outro problema, ainda relativo à imigração, são aqueles que chegam a Portugal, como nós estamos vendo hoje, na maioria dos países, inclusive da Europa também, esta invasão de imigrantes de toda a qualidade, de todas as etnias. O Chega defende fortemente que a imigração, o imigrante ilegal, seja deportado.
Veja, nós temos em Portugal, pelos números que são conhecidos, algo em torno de 1,5 milhão de imigrantes. Ora, desses 1,5 milhão, algo em torno também, segundo os números, de 350 mil contribuem para o imposto de renda, para a assistência social, enfim, pagam seus impostos porque estão trabalhando. Aí cabe a pergunta, se nós temos 1,5 milhão de imigrantes, se nós temos 350 mil aproximadamente que trabalham efetivamente, o que estão fazendo esses outros 1 milhão e qualquer coisa que vivem em Portugal? Eles não vivem, na verdade, eles só servem para essas quadrilhas que fazem esse tipo de trabalho ganhar dinheiro, porque eles se amontoam em porões nos fundos de uma suposta loja de souvenirs, claro, na mão de um imigrante, naturalmente, dormem lá num quartinho de 3x3, 10, 12 pessoas, é a chamada cama quente, onde os que trabalham à noite, alguns que trabalham à noite, dormem de dia e os que trabalham de dia dormem à noite. Só que a grande maioria, Camila, desses imigrantes, esse 1 milhão e tal, moram em condições subhumanas. Eles moram em pensões, às vezes num quarto de um apartamento que amontoam-se lá 10, 12 pessoas. Então, na verdade, estes homens e mulheres, eles não são imigrantes bem-vindos a Portugal, porque em nada contribuem para o Portugal. Porque o PSD tirou este controle quando extinguiu o CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que seria uma espécie de polícia federal, como a nossa aqui, que controla as fronteiras. Eles extinguiram esta polícia. Claro, no momento em que extinguiu, as fronteiras foram escancaradas e entrou todo tipo de gente. Nós temos hoje em Portugal uma ala do PCC, que você deve conhecer bem aqui do Brasil, que está fortemente atuando na área de drogas e, inclusive, nesta área de trazer imigrantes ilegais para dentro de Portugal. Isto tem que acabar. Deputado, eu concordo plenamente com o senhor que isso tem que acabar. Inclusive, me veio uma curiosidade. Em que momento que essa quantidade de imigração começou a ser autorizada? Por que começou a ser autorizada? Claro que existe o intuito de destruir a Europa, como nós conhecemos, mas e por que as pessoas, os cidadãos, não se colocaram contra? Porque eu não gostaria de ver meu país sendo invadido, por exemplo, por pessoas que vão estuprar a minha filha e vão sair impunes, porque se eu denunciar é xenofobia. Em que momento tudo isso aconteceu? Bem, isso já vinha acontecendo com o governo socialista, né, nos 8 anos de governo socialista. Foram eles que acabaram com o CEF, como eu disse, foram eles que abriram as fronteiras para todos, com a desculpa de que Portugal precisa de imigrantes, porque Portugal não tem mão de obra. É verdade, Portugal não tem mão de obra, mas Portugal precisa de imigrantes que venham para trabalhar. Bandidos, nós não precisamos importar nenhum, nós já temos muitos. E veja, Camila, a partir do momento em que o governo extinguiu o CEF, abriu as fronteiras, abriu não, escancarou as fronteiras, esta imigração veio em hordas, em ondas cada vez maiores para dentro de Portugal. Hoje você anda em Portugal, você vê nas principais praças as pessoas, esses imigrantes andando de um lado para o outro, não se sabe fazendo o quê ou procurando o quê. Simplesmente ficam ali andando, rondando, e a gente vê que a violência em Portugal aumentou. A violação de mulheres, os crimes de morte. Veja, nós tivemos há 2 semanas atrás, ou 3, um brasileiro que esfaqueou um português, matou um português por uma discussão. Mas isso não é porque ele é brasileiro, isso está acontecendo com várias etnias. Eu quero dizer que esta violência aumentou muito depois que essa imigração começou a crescer descontroladamente. E, volto a frisar, se não tivermos uma polícia de fronteiras eficaz, como havia anteriormente, esta imigração não será paralisada. Então, nós temos que lutar por isto, para que
Os imigrantes que vêm para Portugal para buscar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vida, uma oportunidade para crescer, que vem somar a Portugal, que vem somar a esta sociedade nossa, eles são muito bem-vindos, não importa de onde venham, não importa o país, não importa a etnia, são imigrantes que vêm para trabalhar, estes nós queremos, sim, nós queremos, mas aqueles que vêm para usufruir os benefícios de Portugal, vêm simplesmente para usar o Serviço Nacional de Saúde de Portugal, que lhes concede portas abertas, o que não concede aos portugueses que vivem no estrangeiro. Os portugueses que vivem no estrangeiro, se visitarem Portugal a turismo, por qualquer motivo, ficarem doentes, eles vão ao Serviço Nacional de Saúde, serão atendidos, sim, desde que paguem. Agora, o imigrante ilegal, não importa de onde, esse não paga nada para usar o Serviço Nacional de Saúde. Então, nós vemos mulheres vindo, por exemplo, de Moçambique, de Luanda, de Angola, já com 6, 7, 8 meses de gravidez, aportam em Portugal para ter os seus filhos no Serviço Nacional de Saúde, que eles não têm na terra deles. Depois que a criança nasce, depois, sei lá, quanto tempo, ela vai-se embora. Só que, neste período, ela recebe um subsídio para estar em Portugal. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. E recebem mais de subsídio do que um aposentado, do que um reformado, como se diz em Portugal, recebe de aposentadoria. Isso é um descalabro. E isto é obra do governo do PS, aqueles 8 anos, pelo menos, últimos, e deste último ano do PSD, que muito prometeu, mas nada fez, e caiu exatamente por falcatruas cometidas pelo seu primeiro-ministro, que ainda está em funções, e chama-se Luiz Montenegro. E ele está em funções até o dia 1º, e, pasmem, ele é novamente candidato a primeiro-ministro. Deputado, o povo português é um povo, assim como o povo argentino, um povo guerreiro. Não dá para brincar muito com o povo português, porque se eles perdem a paciência, eles vão para as ruas mesmo. Então, como que o senhor vê eles não irem para as ruas por conta, por exemplo, desse subsídio? Eu ficaria muito revoltada no lugar deles. De fato, né? É difícil, eu entendo perfeitamente o que você colocou. Eu entendo perfeitamente. Infelizmente, o povo não vai para a rua, Camila. Eles não vão e eles procuram o parlamento, procuram os deputados para que eles briguem por eles. Só que, infelizmente, no parlamento atual, somente um partido briga por isto. Somente um partido defende estas medidas, que é o Chega, o partido que eu sou filiado e represento. Então, nós estamos lutando para que o doutor André Ventura, que é o nosso líder, o presidente do nosso partido, vá a primeiro-ministro para limpar Portugal dessa corrupção, vá a primeiro-ministro para limpar Portugal desta horda de bandidagem. Veja, Camila, Portugal era o 2º país mais seguro do mundo até pouco tempo. Hoje é o 7º. E, a continuar assim, ele vai descer essa escada um pouco mais. Então, veja, nós queremos voltar a ter um Portugal seguro, onde você possa andar com tranquilidade, a qualquer hora do dia, com o seu celular no ouvido, sem problema nenhum. Hoje, isto já não está acontecendo, infelizmente. As pessoas têm que voltar a ter a segurança que sempre tiveram em Portugal. E hoje não tem mais. Hoje já estão preocupadas, assim como nós aqui no Brasil, já estão preocupadas em andar com um celular na mão, em andar com uma bolsa exposta. É isto que está acontecendo em Portugal. E nós queremos, com esta nossa guerra, nossa luta para que Portugal se torne seguro, é exatamente botando esta bandidagem que invadiu Portugal para fora de Portugal. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer se formos governo. Sim, queremos imigração decente, queremos imigração que agrega, queremos imigração que trabalha, queremos imigração que contribui para o seu crescimento e o crescimento de Portugal. Não queremos bandidos, especialmente os importados. Agora uma notícia que interessa todo mundo que paga a conta de luz.
é o seguinte: desde janeiro do ano de 2024, você de casa tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode ajudar você a economizar muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. São dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você de casa também pode fazer parte disso. Basta você fazer um cadastro na Matrix Energia. Sabe por quê? Porque com a Matrix Energia você pode economizar de 10 a 30% na sua conta de luz sem você precisar investir um centavo. Não precisa de instalação nenhuma e você não precisa mudar nada. É só economia. Então liga agora para a Matrix no 0800 550 0019 com a sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro que é 100% gratuito. Então já disca 0800 550 0019 e se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de ser sustentável, vai baratear a sua conta de luz de 10 a 30%. E para quem estiver ligando no 0800 550 0019, já adianto que a Matrix é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrição no nome pode contar com a Matrix. O único pré-requisito é você de casa pagar acima de R$300 na sua conta de luz. Então faça essa mudança agora. É só ligar no 0800 550 0019 e economize de verdade. Matrix Energia, a sua fatura barata. É que já basta os nossos, né? Já temos muitos. Já temos muitos. Fica difícil, né? Muito. Deputado, o senhor comentou a respeito do Adriano Ventura. Hoje ele estava numa... André Ventura. Do André Ventura. Hoje ele estava num canal dando uma entrevista e derrubaram ele e ele não voltou em tela. O que dá a entender que ele foi censurado. Caso isso tenha acontecido, se não tenha sido um erro técnico, como o senhor vê esse impedimento de deixar um candidato falar? Bem, Camila, eu não vi isto, confesso, eu não vi, porque eu fiquei o dia todo nessas entrevistas e realmente eu não vi, inclusive algumas fora. Mas isso já aconteceu a semana passada, numa entrevista da SIC, onde ele simplesmente, o apresentador, não sei nem se pode chamar de apresentador, eu acho que já é um ativista, propriamente dito, dos outros partidos. Ele passou de apresentador, ele passou para debatedor com o André. E o André questionou: você veio aqui para me entrevistar ou para debater comigo? E ele começou a rebater e tirou simplesmente o André fora dessa entrevista. Ele tirou e não permitiu que ele voltasse, chamou os anúncios, enfim, as propagandas, e não deixou ele voltar, não deixou ele fazer. Isso é um verdadeiro absurdo. Esta é a democracia do PSD. Esta é a democracia colocada por Luiz Montenegro, depois de todas as fraudes que ele cometeu, depois de todos os malfeitos que ele cometeu com a sua empresa pessoal, não é? Isto é a democracia dele. Se isto é ser democrático, Luiz Montenegro pode dar a mão para o Pedro Nuno dos Santos, que é o presidente do PS, do Partido Socialista, porque eles se igualam. Como é possível que um candidato que poderá ser o primeiro-ministro a partir do dia 18, ele possa ser censurado e não permitirem que ele fale? Aliás, Camila, se você fizer um retrospecto de todas as entrevistas, ou de muitas das quais entrevistas que o André fez, você vai ver que se ele estiver sozinho, mesmo sozinho, o comentarista ou o apresentador, ou enfim, não deixa que o André fale. Ele pergunta, quando o André começa a responder, ele já atravessa e já parte por outro assunto e quer uma resposta diferente, principalmente quando é um debate onde há mais de um candidato. Aí a coisa se torna muito pior. Se dá o espaço para que os outros candidatos falem
e não se dá, e, aliás, não só candidatos, até deputados do nosso partido. Dá-se espaço para os outros deputados ou outros candidatos falarem à vontade. Quando é o candidato ou deputado do partido chega, infelizmente, a televisão, todas elas, a comunicação social de Portugal, não permite que nós nos expressemos. E com André Ventura foi feito isso. Um absurdo, e esta democracia do Luiz Montenegro. Aliás, vou dar um outro exemplo. Neste último debate, onde estavam todos os candidatos, Camila, 8, na verdade, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, os PSD, PS, o Chega, Iniciativa Liberal, pelo André Ventura. Ele simplesmente não cumprimentou o André. Isso, no mínimo, eu poderia chamar de falta de educação, mas, no máximo, é um sujeito que não quer a democracia, não acredita dela e não quer praticar esta democracia. Infelizmente, para Portugal, este é o candidato ou recandidato a primeiro-ministro de Portugal. Deputado, o senhor falou da mídia. Então, a gente pode comparar a mídia portuguesa à mídia brasileira? Porque aqui no Brasil a direita também não pode falar, Jair Bolsonaro não pode falar, só a esquerda pode. Mais ou menos essa comparação? Eu não diria que é mais ou menos, não. Eu diria que é exatamente isso. A comunicação social em Portugal é totalmente de esquerda. Totalmente. Aqui no Brasil, nós ainda temos algumas emissoras que dão alguns flashes de direita, de democracia, mas, como um todo, a gente sabe que não são. E em Portugal, repito, a comunicação social é totalmente de esquerda. Nós não temos vez na comunicação social. Esse fato que você referiu é exatamente uma prova de que o Chega não tem voz na comunicação social. Eles só nos procuram quando pegam alguma coisa que pode estar errada, porque somos humanos como todos. A exemplo do que aconteceu com o deputado nosso que se envolveu com o problema de malas nos aeroportos, e este deputado criou esse problema e a mídia, a imprensa, aí sim cercava todos os deputados e cercava especialmente o André Ventura nos corredores da Assembleia para ter o que falar nos seus programas, nas suas entrevistas e tudo mais. Só nesse momento, porque fora disso, quando é para nos ouvir sobre os temas que defendemos, sobre os projetos que apresentamos, não temos vez. E isto que aconteceu, que você referiu, é exatamente o exemplo da imprensa portuguesa hoje, que é totalmente de esquerda, totalmente. O senhor pode comparar ou explicar a diferença entre o atual governo de Portugal com o PT? Porque conforme o senhor vai falando, eu consigo perceber algumas similaridades, mas posso estar errada. O senhor consegue fazer algum comparativo ou explicar as diferenças? Bom, Camila, eu acho que tem tudo a ver com o PT, porque nós tivemos, como eu disse, passaram-se 8 anos de Partido Socialista, totalmente de esquerda, totalmente alinhado com o Brasil, totalmente alinhado com o nosso grande mestre ladrão chamado Lula, não é? Mestre das falcatruas, mestre da sem-vergonhice, mestre da ladroagem, e, infelizmente, o Partido Socialista está alinhado e rendia honras ao Lula, o que é um absurdo total. Não é? O Montenegro, quando assumiu há um ano atrás, o Partido Social Democrata, que acreditava se fosse fazer algo diferente, como eu disse e referi há pouco, infelizmente também alinhou-se ao PS em algumas causas, em alguns temas, e esse foi um deles. O André Ventura e o Chega, com o barulho que fez, não permitiu que Lula discursasse na Assembleia da República. Então, contra todos os outros partidos, nós somos assim, defendemos os valores de Portugal e dos portugueses. É assim que funciona. O Chega, a mídia traz para o Brasil que o partido Chega é um partido extremista, assim como falam do Bolsonaro também, são os extremistas. Extremistas muito pacíficos, mas segundo a mídia nós somos.
Por que a mídia de Portugal classifica o Chega como extremista e não classifica o outro lado como extremista? Classifica como extremista porque para eles é conveniente fazer isto. Eles classificam como extremistas, como xenófobos, como fascistas, como racistas. Nós somos tudo, na opinião dos outros partidos. Por quê? Porque nós queremos que Portugal funcione, nós queremos que Portugal tenha o seu crescimento novamente, que ele merece ter. Que nós queremos que os portugueses sejam felizes em Portugal. Nós queremos que os imigrantes de bem sejam felizes em Portugal, que consigam alcançar aquilo que vieram buscar e que não tiveram nos seus países. É isso que nós queremos. E por isto, e que falamos isso abertamente aos 4 ventos do mundo, aos 4 cantos do mundo, nós somos tudo isso, Camila. Na defesa, às vezes as pessoas atacam. Como eles não têm o que falar do Chega, porque o Chega fala a verdade, o Chega vai buscar a verdade, o Chega quer uma democracia plena, irrestrita, uma democracia real, como Portugal sempre teve. Mas, infelizmente, não é o que os outros partidos querem. Então, para denegrir a nossa imagem, para denegrir os conceitos que nós temos de democracia e que eles não têm, então, nós somos tudo isso. Mas, na verdade, o que nós queremos, Camila, num grande resumo, é que Portugal passe por uma limpeza geral e que possa novamente pertencer aos portugueses, porque hoje uma grande parte de Portugal já não pertence aos portugueses. Para você ter uma ideia, chegamos ao cúmulo de os muçulmanos num determinado bairro quererem proibir que os restaurantes desse bairro sirvam carne de porco, porque eles não comem carne de porco. Ora, a culinária portuguesa é grandemente baseada em carne de porco. E por isso, se eles não comem, que bom, sobra mais para nós. Agora, proibir que nós, na nossa casa, da nossa terra, não possamos fazer a nossa comida, ora, se não está bom para eles, é simples, a porta do aeroporto está sempre aberta. Eles pegam um avião, pegam um navio, falam do que raio que o parta que eles quiserem e se vão embora para os seus países. Lá eles podem mandar, lá eles podem fazer a comida que eles quiserem, ou não fazer o que eles quiserem. Mas em Portugal, quem dita as regras são os portugueses, porque esse país ainda é nosso. Não é deles, não, é nosso ainda. Os muçulmanos, eles têm uma posição, de fato, extremista, altamente violenta, com a intenção de destruir a cultura local e implementar deles, e eles estão fazendo isso em diversos países. Isso não é culpa única e exclusivamente do governo que permite que eles ajam desta forma? Sem dúvida alguma, Camila. É o que nós estamos conversando aqui já há algum tempo. O governo português, os governos portugueses que se seguiram, né, especialmente os últimos 9 anos, permitiram que estas pessoas viessem para cá sem qualquer motivo, sem qualquer controle, como vínhamos dizendo, e resolvem, em Portugal, querer impor as suas regras, não seguir as regras de Portugal, não seguir as leis de Portugal. Veja, é um absurdo, Camila. Você me convida amanhã para ir na sua casa, eu entro e aí vou na cozinha, abro sua geladeira, vou no seu quarto, vou visitar o quarto das suas crianças sem ninguém me convidar. Que isso? Isso é democracia? Isso é liberdade? Não, isso é bandalheira. Nós não queremos isto. Então, quem proporcionou isto que está ocorrendo hoje em Portugal foram os governos do PS e do PSD. Infelizmente, Portugal está na mão desses 2 partidos há 50 anos. E é isto que nós queremos mudar com a eleição de André Ventura para primeiro-ministro pelo Chega. Deputado, muito se fala aqui no Brasil de polarização política. Tudo que sai do escopo da esquerda vira uma polarização,
polarização ideológica. Em Portugal, existe a mesma posição? Que avaliação o senhor faz do atual momento político em Portugal, especialmente em relação à tal polarização? Existe sim, Camila, existe a polarização, não é? E é muito forte, especialmente, repito, entre o Chega e os outros partidos. Existe sim, porque o PSD, embora diga que é de direita, como eu já referi agora há pouco, ele se alia, na maioria dos projetos, ao PS, aos socialistas. Então, essa polarização continua existindo. E vou dizer mais, Camila, se por acaso, Deus nos livre e guarde, deste sujeito ser novamente eleito como primeiro-ministro, este Luís Montenegro, Portugal continuará não tendo governo, porque teremos as mesmas três forças que tínhamos até a queda do governo. Se nenhuma delas tiver maioria, não haverá governo. Haverá, sim, uma nova disputa, ou não diria nova, mas a continuidade da disputa que houve este ano inteiro até aqui. Porque, infelizmente, esta polarização ela continua porque dois partidos que PS e PSD que se unem em grandes projetos que para eles são maravilhosos para Portugal, e o Chega, que é a terceira força, hoje ainda é a terceira, tomara Deus seja a primeira a partir do dia 18, mas ainda é a terceira, e que se coloca frontalmente contra os outros dois. Então, existe essa polarização, sim, entre PS e PSD, e a partir do ano passado, juntamente com o Chega, então, temos os três partidos maiores em constante conflito, ou melhor, os dois partidos maiores em constante conflito com o Chega, que, repito, é a terceira força, porque as ideias não coincidem. Nós nunca iremos apoiar nem o PS, nem o PSDB em projetos que prejudiquem ou os portugueses ou Portugal. E digo mais, apenas um exemplo, nós conseguimos abolir as portagens ou os pedágios, né, para que os brasileiros entendam, em algumas estradas que vieram a beneficiar a população de algumas cidades que se deslocavam diariamente por essas estradas e diariamente tinham que pagar esse pedágio. O PSD já disse claramente que, em voltando a ser governo, eles confiam que isso vai acontecer, eles, como muda a legislatura, eles vão voltar com um projeto para novamente cobrar esses pedágios nessas estradas. Isso é favorecer o governo? Isso é favorecer o povo? Voltar com projetos que já foram aprovados? Que isso? Então, infelizmente, essa polarização, o que é do Chega tem que ser reprovado, o que é dos outros não pode ser reprovado. Então, isto vai continuar, infelizmente, Camila. Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados no Brasil com câncer de próstata, 6 morrem? Você sabia que 42% dos homens com 40 anos de idade estão sofrendo com impotência sexual por causa do inchaço da próstata? O que você não sabia é que isso não é uma sentença na sua vida. Os médicos ao redor do mundo afirmam: o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem porque ele age na raiz do problema, de dentro para fora, desinchando a próstata, desobstruindo o canal da uretra, a dor urinar diminui, a incontinência urinária vai passando a cada dia que você usa o Próstata Gold. Você dorme melhor e acorda melhor ainda, a pressão do jato urinário volta à normalidade e a potência sexual é restaurada novamente. Então ligue agora, 0800 591 0461. Você compra hoje, recebe hoje, começa a usar hoje, tem 180 dias para pagar, ou seja, pode pagar até depois que terminar de usar. Ligue 0800 591 0461 e resgate hoje mesmo a sua alegria de viver e a sua autoestima. Deputado, o Chega ele se apresenta como uma alternativa ao sistema. Na verdade, é o embate da direita contra a esquerda, né? O que se preocupa com o povo contra quem quer amassar o povo. Como o senhor interpreta esse posicionamento no contexto da democracia portuguesa? Bom, veja, eu acho que nós temos que continuar no caminho que estamos. Nós temos que defender a democracia, custe o que custar. Nós temos que lutar pelo povo, nós temos que lutar por Portugal, e esta democracia
que hoje está capenga, precisando de uma bengalinha para andar, nós queremos tirar essa bengala e que ele ande ereto, que essa democracia ande ereta, que essa democracia ande inteira para o povo português. É assim que nós vemos essa situação. Nós não temos como hoje dizer que existe outro partido, seja ele qual for, dentro do parlamento português, que tenha os mesmos objetivos que nós. Podem ter alguns, mas não são os mesmos. Os nossos são inteiros, são completos. Veja, Camila, falando da imigração, não sei se você viu e acompanhou isto, saiu uma notícia de que o governo vai mandar de volta para seus países 4.500 pessoas, imigrantes ilegais, de um total de 18 mil que eles já têm, entre aspas, listado para ser deportado aos seus países. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Eles soltaram esta notícia na comunicação social portuguesa, agora, 3 dias antes de começar o período oficial de candidaturas, né, de campanha ao governo. Eles foram contra o ano inteirinho, contra essas medidas de deportar imigrantes. O Chega defende isso há mais de ano. Já defendia antes de ter 50 deputados, quando só tinha 12. E com 50 continuou defendendo. O governo diz que vai intimar essas pessoas, esses imigrantes ilegais, para que eles abandonem voluntariamente o país ou serão deportados. Repito, eles não podem fazer isso, é uma mentira, porque este governo que está lá, ele está em gestão. O governo caiu, como o país não pode ficar sem governo, fica numa transição, eles ficam em gestão das funções. Mas não podem aprovar leis, nós não podemos aprovar leis no parlamento, nós não podemos discutir projetos em comissões, não podemos. E só a partir do momento em que sejam empossados novos deputados e o novo governo. Veja, o partido do PSD teve o ano inteirinho para tomar essa medida. Não tomavam porque era uma proposta do Chega e todo dia eles batiam no Chega, dentro do parlamento, por causa disso. Nas estações de TV, nas de rádio, tudo era contra o Chega, porque o Chega era racista e queria mandar os imigrantes embora, imigrantes importantes para Portugal. Como eu disse, nós precisamos de imigrantes, sim, mas os bons. Então, esta imigração ilegal, que segundo o governo vai mandar embora, primeiro, legalmente eles não podem fazer isto. Como eu disse, eles estão em funções, eles não podem tomar medida dessa. E segundo, Camila, e tão importante, veja o absurdo, qualquer criança em Portugal sabe que o governo não tem a menor condição de saber onde estão esses imigrantes ilegais. Ora, se eles são ilegais, eles não estão cadastrados em lugar nenhum. Se eles não estão cadastrados, como é que o governo vai mandar uma carta, uma intimação, uma notificação, seja que raio for, para essas pessoas, se ele não sabe onde eles estão localizados, ô Camilo? Então, veja, isso é uma mentira deslavada que estão incutindo na cabeça dos portugueses, mas olha, agora nós vamos mandar os ilegais embora para dar segurança a Portugal. Não é isto que nós queremos. Nós queremos que seja feito de uma forma seletiva, de uma forma humana. Nós queremos que os imigrantes ilegais se retirem, mas não é desta maneira. Mas, repito, como é que o governo vai tomar essa medida se não sabe onde eles estão? E não sabe mesmo, esse é o grande problema. Como eu disse agora, há apartamentos de um dormitório onde se amontou 10, 12, 15 imigrantes. E muitos, novamente, a própria televisão portuguesa noticiou isso há 2 semanas, numa loja de souvenirs, um alçapão no chão dava acesso a um quarto onde tinha lá mais uns 10 ou 12 imigrantes ilegais. Então, como é que notifica essas pessoas se eles não sabem onde eles estão? É assim que funciona Portugal, infelizmente, hoje, porque
o período eleitoral se presta a isso. O governo que era contra o ano inteiro passado, o governo inteiro, essa legislatura que se findou pela queda do governo, agora é amplamente a favor e solta essa notícia. E todas as emissoras de televisão, num determinado momento, noticiaram todas elas essa mesma notícia. Foi orquestrada essa notícia, exatamente para enganar os portugueses e dizer que agora o Partido Social Democrata vai realmente fazer o que deveria ter feito, que o Chega vem reclamando já há vários anos. Infelizmente, é eleitoreira essa medida e ela não pode ser tomada pelo governo. Repito, ele está em gestão e em gestão ele só pode tratar de negócios públicos. O governo está em gestão e só pode tratar de assuntos públicos, efetivamente. E imigrante ilegal não é assunto público, não é negócio público, não é meta de governo em gestão. Ou seja, este governo está transitoriamente no governo, porque ele já caiu e em 18 de maio, se Deus quiser, vai cair de vez, vai mudar de uma vez. Esquerda mentindo sempre, né, deputado? Eu acho que a esquerda, ela mente em todos os locais. Deve ser um padrão esquerdista. Mentir, enganar, cometer fraude eleitoral, ser eleito e fazer tudo ao contrário. Mas eu creio, deputado, que os portugueses, eles têm um QI acima ali, bate quase 100 pontos, 92% de Portugal, segundo as últimas estimativas. Também Portugal, mais especificamente Lisboa, é o berço da psicopatologia. Todo o estudo nasceu em Lisboa, inclusive tem a maior biblioteca do mundo sobre o assunto, e um dia eu vou visitar Portugal só para ficar uma semana dentro dessa biblioteca. Faça isso, você vai gostar. É o meu sonho de menina. Desde que eu comecei a estudar psicopatologia, é o meu sonho de menina passar uma semana dentro dessa biblioteca. O senhor acredita que o português, com toda essa cultura, riquíssimo em cultura, em diversas áreas, acreditaria num discurso falso desse? Eu acho que acredita, pelo menos a população mais idosa, aquela população que está acostumada a ser governada por esses dois partidos. Como eu disse, eles governam Portugal há 50 anos. 28 anos de PS e 22 de PSD, alternativamente. Então, quando você pergunta para um português mais idoso em quem ele vota, ele vai falar um dos dois partidos, porque ele está acostumado, é cultural votar nesses dois partidos depois de 50 anos. Mas quando você pergunta para os jovens, e quando eu falo jovens, é até 35, 40 anos, pelo menos, e talvez até mais, eles já não têm essa resposta. Nós já temos respostas muito diferentes. Nós já temos respostas para o Chega. Para você ter uma ideia, Camila, 92% das pessoas ativas nos meios sociais, nas redes sociais, são do Chega. Para você ter uma ideia. Porque quem é ativo nessas redes, você sabe disso, talvez melhor do que eu, são pessoas muito mais jovens. Os idosos não têm esta mania de mexer em rede social e nem sabem como é que isso funciona. Essa é a grande realidade. Então, eu não entendo nada de psicopatia ou de psicologia, meu negócio é direito. Então, mas entendo que isto que eu acabei de colocar, que os portugueses estão acostumados a isso, então virou alguma coisa cultural incutida na cabeça deles, é o que leva a fazer este acreditamento nas coisas que o PSD ou o PS falam. Mas isso está mudando, porque, de qualquer maneira, quando eles começaram a falar que iriam deportar, nós começamos a rebater. Bom, então agora vocês vão aceitar as teses do Chega? Então o Chega estava correto esse tempo todo que discutiu? E aí eles abreviaram um pouquinho o discurso. Mas, no fundo, é isso mesmo.
é eleitoreiro e pegaram um gancho que o Chega defende há muito tempo e que está muito vibrante, muito latente na sociedade portuguesa, não é? Porque a imigração ilegal está dando muitos problemas. Então, eles pegaram esse gancho para falar, bom, nós também somos a favor de expulsar os ilegais. Mas é pura e simplesmente eleitoreiro, até porque, repito, eles não podem tomar esta atitude, eles não têm poder para isso. Quando eles estavam no poder antes de cair, não fizeram. E agora, 15 dias antes das eleições, diz que vão fazer. É absurdo isso, mas infelizmente ainda tem gente que acredita. Deputado, como que é a questão da liberdade de expressão em Portugal? Eu tenho para mim que, por ser um país de primeiro mundo, fazer parte da Europa, a liberdade de expressão seja completamente livre, né? Por enquanto, sim. E vai continuar e vai melhorar, Camila. Porque com a chegada do Chega ao governo, esta liberdade vai ser total. Não só de expressão, mas todos os modos de liberdade. A democracia vai ser restaurada em pleno, em inteiro. E a liberdade de expressão, você está correta, hoje ela é bastante respeitada, não existe nenhuma censura a esse respeito, mas ela será melhor, sim, porque, como eu disse, hoje a mídia social, ou a comunicação social de Portugal, ela cerceia os direitos do Chega, de seus deputados e de seu presidente. Ora, se ela cerceia, ela não está dando a liberdade de expressão para esses elementos. Nós vamos retomar isso e vamos repor isto em pratos limpos. E como o senhor deputado vê essa censura que nós estamos passando pelo Brasil? Já que deve ser um choque de visão muito grande, né? Um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo, que é o Brasil, passando por essa censura institucionalizada vindo de quem deveria defender a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Camila, infelizmente o Brasil está passando por um momento muito difícil. Hoje, como você colocou e bem, existe uma ditadura da toga. Não é? Nós vemos com estupefação 10 ministros do Supremo Tribunal Federal curvarem a sua espinha a um único ministro. Isso é impensável, é impensável. E este ministro, ou superministro, não é? Está impondo regras sozinho, monocráticas, a um país que, infelizmente, ainda não acordou para isso. Porque o dia que o Brasil acordar para isso, Brasil que eu digo, o povo como um todo, e fizeram uma paralisação geral no Brasil, você vai ver que isso vai mudar. Mas, infelizmente, o nosso povo, ou não sei se talvez felizmente, é um povo extremamente pacífico, é um povo extremamente, como eu diria, paciente, não é? E que vai vivendo um dia após o outro. A grande maioria do nosso povo não liga para esse tipo de coisa, não tem cultura suficiente para avaliar o que está acontecendo. Ele pode escutar isso na televisão e tudo mais, uma notícia, mas não tem essa capacidade, esse intelecto para avaliar o que isto quer dizer. E realmente o Brasil está sofrendo e passando por uma ditadura da toga, repito, através do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, também as instituições que deveriam defender o Brasil, a especialidade, a OAB, é um bando de covardes que está na sua direção, que não são capazes de se contrapor a essas medidas. Os advogados estão sendo humilhados nas audiências do STF. O ministro Zanin impôs uma regra de que os advogados não podem entrar na sala de audiências com os seus celulares. O que é isso? Por que isto? Tem medo que grave? Tem medo que filme? O que acontece? Então, veja, são decisões que uns vão passando aos outros. O ministro Moraes
toma as decisões que está tomando, os outros se vergam, como eu disse, mas começam a aprender. Então, por exemplo, o Zanin, nesta medida de segurar celulares, já está pondo, como diz aqui no Brasil, as asinhas de fora. Então, ele já está começando a tomar também decisões monocráticas, sem dar satisfação para ninguém. Isso é um verdadeiro absurdo. Essa é a ditadura que nós vivemos hoje e que tem que acabar. Por isso, nós temos que voltar a ter, na presidência da República, alguém que efetivamente é patriota, alguém que efetivamente acredita na família, alguém que efetivamente acredita em Deus. E nós temos um nome para isso, chama-se Jair Bolsonaro. Por falar em Jair Bolsonaro, deputado, nós temos um ministro aqui no Brasil, chamado Gilmar Mendes, que concorda e apoia toda essa perseguição contra o presidente Bolsonaro e contra os seus apoiadores. Só que ele e a família moram em Portugal. Como o senhor se sente em relação a isso? Como o povo português se sente? Ele não só tem casa lá, eu acho que ele não mora efetivamente, mas ele tem casa e frequenta muito, sim. Diz que dá aulas na universidade, se não me engano, tem muitos negócios em Portugal, negócios talvez não muito bem explicados na área de educação, como tem aqui no Brasil, uma faculdade que é particular dele, não é? Então, os portugueses, quando veem esta figura em Portugal, xingam. Não acho que deveriam fazer isso, não sou a favor disso. Acho que tem que tomar outras medidas. Mas o português ele é muito claro, muito verdadeiro. E ele já começa a chamar de corrupto, já começa a chamar de ladrão, já começa a fazer uma série de coisas. Então, este ministro, hoje, ele vai a Portugal, mas ele vai em horários de pouco movimento, ele vai em horários, não sei se ele vai em avião de carreira ou não, de repente nem vai de avião de carreira, mas o povo português, quando eu digo povo português, Camila, eu quero dizer, de novo, é aquele pessoal de 40 anos, 40 e pouco, daí por volta disto, que conhece o que está acontecendo, tem noções mínimas que sejam do que está acontecendo em Portugal e no Brasil. Mas a maioria dessa idade para cima não tem conhecimento nem do que acontece em Portugal. Pouca coisa conhecem e acompanham. Quanto mais acompanhado o Brasil, Camila. Deputado, caso o André Ventura venha a ser o vencedor dessa eleição, a gente pode colocar ele como salvador de Portugal, digamos assim, o que vai libertar Portugal do que está acontecendo, e essa vitória refletirá pela Europa e também no Brasil? Eu não tenho dúvida. Você sabe tão bem quanto eu, Camila, talvez até melhor, que todos os países estão se virando para a direita. De um modo geral, todos eles estão elegendo representantes de direita, porque estão cheios de esquerda que não levou nada a lugar nenhum. Nenhum país a lugar nenhum. Não é? Ao contrário, só deteriorou as condições de vida desses países. Então, todos estão votando para a direita. A eleição de André Ventura representa exatamente isto, um novo mundo para Portugal. Para você ter uma ideia, se ele for eleito, e se Deus quiser será, você vai ver que no primeiro dia de governo será apresentado um projeto anticorrupção como nunca se viu em Portugal e talvez na Europa. É um projeto espetacular contra a corrupção, que vai mudar Portugal com certeza. Este é apenas um que eu estou citando, mas existem vários projetos inovadores para Portugal. Sim, André Ventura será um salvador, entre aspas, de Portugal pelo que ele está passando. Ele não é milagreiro, ele não faz milagres, mas ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer para Portugal e para os portugueses, que é isso que nós precisamos, de alguém que efetivamente se preocupe com Portugal e com os portugueses. Deputado, caso dê alguma coisa ruim e o povo português faça a mesma burrada que o povo brasileiro fez e reeleja a esquerda,
quais são as expectativas a curto, médio e longo prazo para Portugal? Eu acho que Portugal vai continuar andando para trás, não vai conseguir se levantar da situação que está hoje. Será uma guerra dentro do parlamento, porque se a esquerda crescer a ponto de eleger um primeiro-ministro, os outros dois partidos, especialmente o Chega, o PSD, em algumas coisas vai votar a favor, mas o Chega será radicalmente contra as atitudes que o PS vier a fazer, a não ser, como já aconteceu no ano passado, de nós votarmos conjuntamente em projetos do PS e do PSD. Por quê? Porque esses projetos beneficiavam Portugal, beneficiavam os portugueses. E se o projeto tem esse escopo de beneficiar Portugal aos portugueses, nós, do Chega, votamos juntos, sim, porque nós queremos que Portugal melhore e que os portugueses melhorem. Agora, com certeza, Camila, será uma guerra diária naquele parlamento, porque o PS vai querer implantar o que deixou de implantar nesses 8 anos, mas implantar projetos que nem sempre serão benéficos para Portugal ou para os portugueses. E o Chega será radicalmente contra nesse sentido, porque nós queremos um Portugal melhor e portugueses vivendo melhor. Deputado, eu vou invadir agora a privacidade do senhor, a sua pessoalidade, e perguntar algumas coisas a respeito da sua visão de futuro, mas em relação ao senhor, porque eu quero saber o que representa essa nova fase, esse novo capítulo do senhor como um parlamentar. Camila, eu virei deputado sem querer, na verdade, estou sendo bastante honesto. Eu era presidente do núcleo do PSD em São Paulo e fui presidente do núcleo durante 6 anos, mas eu vinha brigando com o partido, no bom sentido, desde 2015, que eu já vivia militando, não é? Desde 2015 que eu entendia que as vagas de deputado pelo Círculo da Europa e pelo Círculo fora da Europa, como diz o próprio nome, então, da Europa teria que ser um candidato da Europa, exceto Portugal, e do fora da Europa, claro, exceto a Europa inteira, qualquer outro país poderia ter um candidato. Tinha que ser imigrante para ser candidato fora da Europa e pela Europa. E, infelizmente, o PSD, por exemplo, há 30 anos que elege um deputado que mora em Portugal, nunca foi imigrante e está usurpando a vaga de deputado fora da Europa. E foi reeleito ano passado e tomara Deus que desta vez ele não seja, porque a vaga não é dele. Infelizmente, Portugal aceita isso. E eu vinha brigando com o partido por essas indicações. E, vamos ver, próxima eleição a gente resolve, tudo mais, aquele empurra, até que nas eleições de 24, quando eu vi a lista dos candidatos e, novamente, encabeçando a lista, era um não imigrante, eu fiz um e-mail ao secretário-geral do partido, me desligando e desfiliando do partido. Isso repercutiu, quem conhece, e passado uma semana ou 10 dias eu recebo uma ligação de um candidato pelo Chega, pelo Círculo fora da Europa, e ele é imigrante. Dizendo, olha, eu queria o teu apoio aí em São Paulo e no Brasil, porque eu sou candidato pelo fora da Europa, pelo Chega. Eu falei, olha, me dá 24 horas para pensar. E eu pensei, Camila, eu falei, não, se o PSD, a quem eu tanto pedi para que mudassem isto, não me ouviu, então agora eu vou ser contra eles. E eu aceitei ser o número 2 deste candidato pelo Chega. Número 2 quer dizer o seguinte, só se houvesse algum problema sério com o candidato número 1, que eles chamam de cabeça de lista, é que eu poderia assumir o mandato. Então eu tinha certeza que eu não assumiria, porque ele iria assumir o mandato e iria cumprir seu 1 ano, 2, 3 ou 4, o mandato completo que ele estava sendo eleito, se fosse eleito. Só que 1 mês aproximadamente antes das eleições, ele teve um problema
e que teve que retirar a sua candidatura. Ora, retirada a candidatura, não dava tempo de ir ao tribunal, à Comissão Nacional das Eleições, para trocar de candidato. Não havia mais essa janela de tempo. Tinha que assumir o número 2, e eu era o número 2. Então, falaram, você assume? Bom, já que eu estou aqui, vou assumir. Então, foi assim que eu virei deputado em Portugal, com os votos da comunidade portuguesa, de um modo geral, nos outros países, mas especialmente no maior colégio eleitoral fora de Portugal, que é São Paulo, e o Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, Camila, o Chega só perdeu na cidade de Londrina, no Paraná, porque em todas as outras capitais o Chega ganhou dos outros partidos concorrentes. Então, foi assim que a coisa andou para que eu virasse deputado. E, deputado, quais são os seus objetivos de imediato? O senhor vai assumir e já vai fazer o quê por Portugal? Bem, o que nós pretendemos é, ao menos, continuar os projetos que nós tínhamos na legislação passada e que não houve tempo de os aprovar porque o governo caiu, infelizmente. Então, a ideia é renovar esses projetos e fazer com que eles sejam aprovados. E quais são? O ensino da língua portuguesa no estrangeiro tem que haver, o Instituto Camões tem que ser muito mais ativo nisto. Nós temos que melhorar o Serviço Nacional de Saúde em Portugal para os imigrantes. Melhorar não, nós temos que dar o serviço de médico a esses imigrantes, que hoje, como eu disse no começo, não tem este direito, só tem se pagar. Nós temos que ter uns médicos de família. Hoje, perto de mais de 1 milhão de portugueses não tem médico de família em Portugal. Nós temos que melhorar os subsídios que as forças de segurança de Portugal merecem e precisam para exercer a atividade que exercem. Nós queremos de volta o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, para que exerçam um controle como exerciam antigamente, antes de serem extintos, na imigração. Nós queremos esse controle, é uma das nossas grandes pedidas. Nós queremos a instalação de escritórios de apoio aos consulados. Os consulados estão assoberbados, os consulados não respondem a e-mails, não atendem telefone, não dão respostas aos pedidos que tantos portugueses precisam. Então, veja, esses escritórios de apoio, por exemplo, para localidades, cidades que não tenham consulado nem embaixada, não é? Que possam ter um local, os portugueses, para se dirigir para poder resolver os seus problemas, uma renovação de passaporte, um cartão cidadão, uma simples certidão para que eles possam ter esse atendimento. São escritórios de apoio, não precisa de cônsul, não precisa de cônsul geral, nem adjunto, não precisa de funcionários graduados, como se fala no consulado, tendo um gestor e alguns funcionários, com certeza isto funciona. E vou dizer por quê. Porque em Santos, que você sabe onde fica aqui, a 70 quilômetros de São Paulo, nós temos lá um escritório que foi reativado e que faz todos esses trabalhos, não permitindo que a população de Santos e cidades do entorno precisem dirigir-se a São Paulo, no consulado. Eles resolvem tudo por lá. Quando há necessidade de uma intervenção de um cônsul ou do vice-cônsul, dependendo do documento, claro, eles não têm alçada para tudo, eles assinam, mandam via malote, assinam, devolvem. Ou seja, é isto que tem que fazer nas cidades onde tem, por exemplo, mais de 30 mil habitantes, ou 40 mil, enfim, um número que justifique um escritório desse. Então, esses são, entre outras, as metas principais, Camila, que nós temos para colocar no parlamento. E pedindo a Deus que, se reeleitos, possamos fazer esses projetos e que possamos ter um mandato de 4 anos para dar sequência nesses projetos. Porque se tivermos um governo a cada ano, como tivemos nos últimos 3 anos, tivemos 3 eleições em 3 anos, 3 quedas de governo em 3 anos. Isso é um absurdo. Isso não dá estabilidade ao país, não dá confiança aos investidores, não dá confiança para ninguém. O mundo
olha para nós e fala assim, mas isso é uma brincadeira de criança. A cada ano uma eleição. Não pode ser assim. E nós vamos lutar para isso, Camilo. Deputado, aqui no Brasil a gente fala muito, né? Ficar votando no Lula, nós vamos virar uma Venezuela, o Brasil está virando uma Venezuela. Existe essa preocupação. Existe a mesma preocupação em Portugal em relação ao Brasil? Tipo, a gente vai acabar virando um Brasil, olha o perigo que nós corremos. Existe essa comparação? Eu diria que não, Camila. Eu diria que não. Claro, sempre há pessoas que fazem essa ilação entre os dois países. Claro, mas não é o sentimento geral. Não é isto que os portugueses, na sua grande maioria, pensam. Eles criticam o Brasil, eles ficam estupefatos, às vezes, com o que acontece no Brasil, com os políticos do Brasil, mas são estupefatos com a eleição do Lula, não é? Que ninguém entende como é que pode colocar um presidiário num governo, de um país como o tamanho do Brasil, e as Forças Armadas brasileiras baterem continência por uma pessoa dessa. E isso o português não entende. E, aliás, não é só o português. Muita gente de outros países não entende isso. E realmente é difícil acreditar. Mas a ilação de o Portugal vai virar um Brasil, não. Existem alguns exemplos, tipo, o PCC está em Portugal agora, tá vendo? Estava no Brasil, agora vem para cá e tal, exportou o PCC para cá. Então, existem essas tiradas, mas, assim, no geral, não se pensa dessa maneira, Portugal vai virar um Brasil. Não, ainda não. E se nós formos governo, com certeza não virará, Camila. Se eu fosse os portugueses, eu começava a me preocupar, porque nem o brasileiro sabe como o Lula foi parar no poder, nem a gente entendeu bem o que aconteceu. É verdade, tem toda a razão. Então, portugueses, prestem atenção em quem vocês votam, porque pode vir a virar um Brasil e eu posso garantir que vocês não querem isso. Vão se arrepender. Demais, demais. Dia 18 está aí, Camila. Dia 18 está aí. Prestem atenção. Deputado, há algo que o senhor queria comentar ou falar e eu não perguntei? Camila, eu só queria dizer aos seus internautas e ouvintes, enfim, espectadores, que prestassem muita atenção no boletim de voto que eles estão recebendo. Na eleição passada, em março de 24, nós tivemos 40% dos votos da imigração anulados. E anulados por quê? Por irregularidades na hora de colocar o voto dentro do envelope. Como é que isso funciona? Aqueles que vão votar pelo correio, e a grande maioria recebem ou deverão estar recebendo, já estão recebendo os envelopes com o boletim de voto nas suas residências, nos endereços que estão colocados junto ao consulado nos cadernos eleitorais. Dentro desse envelope, virá um envelope verde e um branco. O branco é o envelope de retorno, já está com o porte pago, é só colocar no correio. Dentro desse branco, será colocado o boletim de voto. O boletim de voto, como você sabe, os portugueses votam nos partidos, não votam nos candidatos. Então, o boletim de voto tem o nome de todos os partidos. O Chega é o número 10, não esqueçam, pessoal. Mas, enfim, então, dobra essa cédula em 4, coloca no envelope verde só a cédula, mais nada, e fecha. Aí a cédula, o envelope verde, juntamente com uma cópia de um documento de identidade, o bilhete de identidade ou o cartão cidadão, uma cópia simples, insere dentro do envelope branco, ao lado do envelope verde, não dentro, ao lado do envelope verde. Só tem um problema, um detalhe, eu diria. Esta identidade, esse documento, ele tem que ser frente e verso. E os votos que foram anulados no ano passado, em sua imensa maioria, foram anulados porque as pessoas só tiravam cópia da frente do documento, não tiravam, onde consta a foto, não tiravam do verso, e isto anula o voto, infelizmente. Então, gente, envelope branco, que vocês vão receber um envelope, dentro 2 envelopes, o branco
onde vai ser colocado o envelope verde e o documento, a cópia do documento, nesse envelope branco. No envelope verde, só e simplesmente a cédula de votação, mais nada. Envelope verde, cédula, fecha. Coloca o envelope verde dentro do envelope branco e, do lado, coloca a cópia do documento da sua identidade. Este é o método certo e o seu voto, com certeza, não será anulado. Deputado, se o senhor pudesse deixar uma mensagem aos portugueses, emigrados ou não, especialmente para os mais jovens, qual seria esse recado? Bem, eu diria, Camila, que os jovens, infelizmente, hoje em Portugal, eles se formam e vão embora de Portugal em busca de oportunidades em outros países. Porque Portugal, infelizmente, paga mal, paga pouco, e eles, com toda razão, nós não podemos criticá-los por isso, até porque meus pais também foram imigrantes. Vieram para o Brasil à procura de uma vida melhor. Estes nossos jovens portugueses, também quando saem de Portugal, saem para uma vida melhor. Por que ele vai ganhar o salário mínimo em Portugal de 870 euros, se não me falha a memória, se ele pode ganhar o dobro ali do lado, na França? Então, Portugal perde talentos e perde jovens. Hoje, Portugal é um país envelhecido. Por isso, essa necessidade premente que nós temos de imigrantes, para suprir essas demandas. Porque ele vai embora, ele deixa de trabalhar em Portugal, deixa espaços vazios nas empresas, para que essas empresas possam se locutar e crescer, né? Desenvolver os seus negócios. Então, eu diria para os jovens o seguinte: acreditem em Portugal. Hoje, vocês estão indo embora por força dessa procura, porque Portugal não lhes oferece o que vocês merecem. Portugal hoje não dá direito, não dá condições a você de você alugar um imóvel para que você more sozinho. Nós temos jovens com 35 anos morando na casa dos pais, porque eles não conseguem arrendar, alugar um imóvel para morar sozinhos. Então, você vai procurar sua oportunidade? Ok, mas acredite que Portugal vai mudar. E quando Portugal mudar, faça isso, volte para a sua terra. Volte para o seu Portugal, volte para ajudar a crescer Portugal novamente. Perfeito, deputado. Deputado, eu quero agradecer de todo o coração esse espaço que o senhor deu para nós, por nos receber de portas abertas. Camila, eu é que tenho que agradecer a você esse espaço, de poder explicar o que acontece em Portugal, de explicar quais são os projetos do Chega, e vamos lutar e continuar lutando para que o Chega seja governo a partir de 18 de maio para limpar Portugal, por Portugal e pelos portugueses. Uma boa noite a todos e muito obrigado. E que o Brasil siga os mesmos passos em 2026. Com certeza absoluta. Possa salvar o que restar deste país que foi destruído, como plantações são destruídas por gafanhotos. Vai mudar, Camila. Acredite, vai mudar também. Portugal muda, o Brasil vai mudar também. Voltará a ser um grande país onde todos acreditarão, inclusive todo mundo vai saber que Brasil está no caminho certo e que Portugal caminha ao lado do Brasil. Ai, Deus ouça o senhor, porque está realmente difícil. Então, Precisa. Portugueses, se vocês não querem viver o que nós estamos vivendo, o número é 10, né, deputado? O número não tem número, né? Na lista do nome dos partidos, nós estamos na 10ª posição. Então, a posição correta é a 10ª para que chegue em primeiro. Exatamente isso. Gostei dessa ilação. Perfeita, perfeito. Deputado, eu quero desejar uma boa noite ao senhor e aos nossos telespectadores. Igualmente, e que Deus Camila. abençoe a todos. Estou à sua disposição quando queira. Um abraço grande. Obrigado. A TVD também, sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigado. Um abraço grande. Tchau. Tchau.